Cumprimentar a cada irmão com a paz do Senhor. Quero dizer que é um motivo de muita alegria estarmos aqui participando da Escola Bíblica Dominical. Um pouco diferente, né? Em nossa casa, estou em Aragarças, mas conversando com o bispo ontem, não podemos parar. A vida tem que prosseguir, né? Temos uma dificuldade com essa epidemia, mas vamos dar lugar a Jesus. A vida continua. Mesmo em nossa casa, exilado, né, fechados, a gente podemos falar do Senhor. Eu quero te dizer que nesta manhã, um momento de alegria, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, o qual quero iniciar com uma oração a todos vocês. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Jesus, por essa oportunidade. Meu Deus, estamos aqui, papai, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. O meu ministério, Pai, está debaixo da Tua graça, a obra é Sua. Voltamos, meu Deus, com a Escola Bíblica Dominical, falando do Teu amor, dos Teus ensinamentos, da Tua palavra. Não importa como o mundo está lá fora. Abençoa as pessoas que estão ouvindo, abençoa as pessoas que estão na rua, meu Deus. Proteja com a Tua destra e a Tua misericórdia. Afinal, viemos aqui aprender do Senhor, da Tua palavra. E ela é viva e eficaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa cada um, meu Deus, que vai ouvir essa palavra agora. Me usa como vaso do Senhor, não para fazer aquilo que é a minha vontade, mas aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus eu agradeço e oro crendo. Amém. Irmãos, a lição, a revista que nós estamos estudando na Escola Bíblica lá em Bom Jardim, né? Família cheia da graça, a Igreja de Cristo, em qual a gente já estudamos 2 capítulos, e quero nesta manhã falar com você, quero fazer algum resumo, né? Ela é constituída por 13 lições. Nós já estudamos a primeira, a segunda e íamos para a terceira, mas quis Deus ver a nossa festa, não iniciamos, e agora vem esse impedimento de ir ao templo. Mas vamos continuar daqui, o qual Deus abençoou. Você que tem sua revista, pode pegar em casa, e você que às vezes faltou algum domingo, tem a oportunidade de aprender, de andar comigo aqui, eu aprender com você, né? A palavra de Deus, ela é eficaz, ela fala todo dia conosco, né? Vamos aprender os 2 últimos capítulos, vamos falar dele, né? As últimas 2 lições. A primeira foi casamento, lugar onde tudo começa. Ideologia de gênero e deconstrução da família. Casamento, lugar tudo onde começa. Estamos agora próximo a nossos esposos. Temos que, né, diz o Paulo, suportar uns aos outros. Estamos reunidos em casa, agora chegou a hora. Então quis Deus, né, permitiu isso, e Deus tocou no meu coração falando com o bispo. A gente vamos fazer uma reconstrução, uma retrospectiva do que foi lido lá, né? Casamento, lugar onde tudo começa. Gênesis 2, 18 a 24 é o texto básico, né, para essa lição. Eu quero ler com você os versículos bíblicos e depois a gente entrar alguns tópicos, né, mais importantes dessa lição. E disse, Gênesis 2, 18 a 24, no 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e as aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou ao homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Glória, amém? E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Esta será chamada varoa, portanto, do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Observe no versículo 23. E disse Adão, não foi Deus que disse, irmão, foi Adão: Essa é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então a mulher, ela foi criada para Adão,
para nós, a varoa foi criada para nós, nossas esposas, nossos pretendentes, né? E o texto áureo dessa lição: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13.4, 13 versículo 4, irmão. Quem julga é Deus, não é nós, não cabemos julgar ninguém, né? Nessa manhã vem esse aprendizado. Não sei qual a situação que você encontra com a sua varoa, a situação que encontra com o seu varão, né? Só quer dizer o seguinte: Deus traz uma palavra para você nessa noite, o aprendizado da escola bíblica, para melhorar a sua situação, o seu convívio, amém? Os objetivos dessa lição, amados: primeiro é conhecer, segundo, compreender e terceiro, identificar. Então, irmão Ronaldo, o que é isso? A origem e a formação da família de acordo com o livro de Gênesis, a palavra de Deus. Você vai conhecer a palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, você traz para a sua pretendente, a sua varoa, a sua esposa, você deve conhecê-la. Quando você conhece, você volta diferente. Você tem uma visão diferente da situação. Compreender que Deus formou a família para ser fonte de bênçãos às suas criaturas. Deus não fez isso por acaso. Identificar as características fundamentais do casamento à luz da Escritura. O que é o casamento à luz da Bíblia? O casamento é algo tão descartável como nos dias de hoje? O casamento é algo simples ou algo sério? O que Deus pensa disso? Então, quando você conhece, compreende, identifica, né, as Escrituras, você passa a conhecer, você passa a compreender, identificar a sua pretendente, a sua varoa. Você começa a melhorar o seu relacionamento dentro de casa, né? Então nessa manhã Deus quer falando com você, falando comigo, né? Falando com cada um de nós. Então a revista, ela inicia-se no primeiro ponto. Os males da solidão é a resposta do Éden, né? A solidão é algo tão sério que um professor, John Cacioppo, professor de psicologia da Universidade de Chicago, Estados Unidos, renomado pesquisador, a solidão pode ser tão nociva para o indivíduo quanto o fumo. E por que isso ocorre? Porque Deus fez o homem para viver em família e no relacionamento com o outro, que o processo de individuação ocorre. Você não é feito para ficar sozinho. Você, varoa, não é feita para ficar sozinha. Nós devemos viver em família. E eu, irmão, estou aqui falando para vocês, eu tinha uma dificuldade. Que era comunhão às vezes na igreja, às vezes com os irmãos. Eu vejo, tem meu pai hoje com 92 anos, eu vejo isso, varão. Nós devemos viver em família. Nós devemos relacionar. Mas, irmão Ronaldo, relacionar é difícil. Só que o que Deus quer é que foi feito para nós relacionar um com o outro. Tem que ter essa relação. Porque a solidão é um mal. Está falando aqui que é um vício, né? Como o fumo. E Deus sabia disso. Adão e a convivência com os animais. Então Deus fez os animais, chamou Adão e ele pôs nome a todos. Mas Deus, com o seu poder poderoso, conhece tudo, né? Onisciência, onipresença, onipotência. Ele falou: esse cara vai me dar trabalho na frente. Eu preciso trazer algo para ele, né? Ele vai ficar solitário. Olha a diferença que Deus está fazendo entre homem e animais, irmão. Você tem seu cachorrinho e varoa. Você, varão. Eles não pode comparar eles com um filho de Deus, com um ser humano. Amém? Então, os 2 primeiros capítulos de Gênesis estão relacionados à origem do universo, os animais e do homem. A criação, encontramos 5 vezes a expressão: e viu Deus que era bom. Gênesis 1, 10, 25. No entanto, ao fim do 6º dia, comunamente com a criação do homem, o escritor declarou: e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. O autor destaca o homem como sendo a coroa da criação. Tal destaque justifica-se em função de 2 elementos básicos. Gênesis 2, 7. Qual que é? Primeiro, formação a partir do pó da terra. O verbo formar vem do hebraico iazar, indicando a construção de um vaso de barro pelas mãos do oleiro. Jeremias 18, 4. Isso revela que Deus não chamou o homem à existência, mas o fez com as próprias mãos, em um ato artístico de amor e beleza. Efésios 2, 10. Ei, varão, você é a coroa da criação de Deus. Você é o sacerdote dessa casa. Nesse momento difícil, trancado em casa, a responsabilidade é sua, de interceder pela sua família, pela varoa, pelos seus filhos, de proteger a sua casa. Deus fez você a coroa, né? E é um ato artístico. Deus desceu lá, pegou do vaso e nos formou.
pegou o pó da terra, enfiou a mão, creio eu, lá no céu e trouxe a essência do céu, dos anjos, formou e soprou e fez nós, né? Varão, ato artístico, imagem e semelhança de Deus. Você não foi feito imagem e semelhança de uma girafa, de um leão, de um animal, por mais que eles são dóceis, de estimação, para com isso. Volte, você é algo mais importante do que isso. Mas, irmão Ronaldo, o animal não é importante? Sim, mas ele tem uma função e a função sua é maior. Os animais nascem aqui, morrem aqui e viram pó. Agora você não, nasce aqui, morre por homem e vai morar no céu. Porque você é eterno, os animais não são eternos, você é eterno. A alma sua é eterna. Amém? Feito a alma vivente a partir do sopro divino. Adão foi feito em imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele foi dotado de personalidade, razão, vontade e sentimento. E atributos morais, sendo capaz de dominar, tomar decisões. Gênesis 2, 26 a 30. Atributos não conferidos aos animais, olha aí, ó. Né? Isso aqui foi conferido a você, dominar, né? Razão, vontade, sentimentos, né? Então é só você, não é os animais. Em síntese, nota-se que os animais foram feitos cada um conforme a sua espécie. O homem, no entanto, foi criado conforme a espécie de Deus, oh glória! Isto é, com participação da natureza divina, né? Foi mais semelhança de Deus, a sua criação é diferente. Varão, coroa da criação. Este fato tanto revela a posição de honra dada ao homem, quanto ressalta o abismo posto entre Adão e os animais. Havia um abismo, pois ambos foram criados com natureza distinta, isso é, não haveria possibilidade de estabelecerem relacionamentos profundos, permeados por diálogos interiores e vínculos íntimos. Adão, mesmo nomeado cada animal, dando nome, sentia-se só, fato que expressa no registro sagrado, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Gênesis 2, 20. A declaração divina a respeito da solidão. Dentro do contexto de solidão, após observar a condição de Adão, o Senhor anunciou: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18. Ora, se Deus disse que não era bom que o homem esteja só, na sua onisciência, onipresença, onipotência, ele sabia que Adão ia ser solitário. Ele sabia que tem uma deficiência ali, né? O que ele fez? Ele, nos dias atuais, as ciências humanas, sobretudo a psicologia, reforça a enunciação divina. A própria ciência sabe que nós precisamos de algo na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, né? Precisa estar bem com Cristo, estar bem em nossa casa, no nosso meio. A declaração divina revela pelo menos 13 realidades. Qual que é, irmão? 1. A solidão é ruim. E é péssimo, não sabemos disso, não? Eu falo com meu pai lá, vejo no final de semana, eu vejo ele reclamar, ele fica esperando o sábado chegar, que eu chego, minha esposa chega, meus filhos chegam, né? Triste agora por não estar com ele agora, porque a gente tem que estar guardando aí o que foi recomendado, né? Ele está em situação de risco. O homem não é autossuficiente. Ei, varão, ei, varoa, cadê a autossuficiência do homem? Cadê o poder dos governantes? Eu ministrava muito na Igreja de Cristo, sempre tem a oportunidade de falar. Reinos passaram, impérios passaram, heróis da fé passaram, homens passaram. Só quem não passa é Jesus. Aleluia. Só quem não passa é a palavra de Deus. Então não somos autossuficientes, não. Nós precisamos da intervenção divina, nós precisamos da Escritura, nós precisamos de Deus, né? E Deus... Então nós não somos autossuficientes. 3. Todos nós precisamos de complementados, ser complementados. Para isso a varoa foi criada. Nesse momento de tristeza dentro de casa, exilado, né? Eu costumo até brincar aí, né? Um abraço César Mota aí, irmão Zélia, Pai do Senhor, né? Não tem futebol. E aí? A gente tem que ter um bom relacionamento. Se nós não temos um bom relacionamento com nossos filhos, nossos esposos, como fica a situação? Irmãos, nós devemos olhar para a Bíblia. Nós precisamos ser complementados com a palavra de Deus, complementados com a presença do Espírito Santo. Quando nós entendemos que a solidão é ruim, que eu não quero ficar sozinho, né? É ruim, que ela é comparada como um vício, como fumo, né? Como o psicólogo falou aí. E que eu não sou autossuficiente, eu preciso das coisas de alguém para me ajudar, dos meus filhos, da minha esposa, dos meus vizinhos, dos meus irmãos de igreja. Né? Eu preciso das pessoas também, mas eu preciso primeiro de Cristo. Quando eu tenho Cristo na minha vida, eu começo a entender esses princípios, essas realidades, né?
E aí o outro, eu preciso ser complementados. Nós só complementa, nós só completa com Cristo, né? Com a palavra de Deus. Eva, a resposta de Deus para Adão. Nesse 1.3, vou fazer. Note a importância do verbo fazer. O Criador fez a mulher, ela não foi fruto do acaso ou improviso. Cada etapa de sua formação foi planejada. O Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Deus planejou, executou milagrosamente a criação da mulher. Isso significa que ela é obra, que ela é obra-prima do Pai. E como tal deve ser valorizada. Varoa, você tem seu lugar de destaque. Você tem seu lugar na posição, na sociedade. Varão, a varoa é obra de Deus na sua vida. Ela está ao seu lado. Ela não é obra por acaso, ela é obra-prima do Pai. Então ela é para te completar, sim. É para tirar a sua solidão. Ela é para você entender que você não é autossuficiente, você precisa dela. E ela é para te completar. E a varoa da mesma forma. Quando a coroa da criação sobe, a varoa está ao lado. Não está na frente, nem atrás, debaixo dos pés, está ao lado. Amém? Para ele, a expressão para ele revela que o objetivo primário de Deus era resolver o problema da solidão. O Senhor quis abençoar o homem, fazendo cessar a sua angústia primordial. Isso se explicita o fato de Deus ter instituído a família para proporcionar ao homem e à mulher o sentido de completitude. Foi feita para nós, nossas esposas. Foi feita para você, a sua pretendente. Foi feita para você. Não é obra-prima do acaso, irmãos. Deus fez para você. Adão, quando viu a esposa, falou assim: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele aceitou, né? Ele aceitou. Ele podia falar: não, Deus não quer não. Ele aceitou, né? Alguém que eu ajude, né? Não domine, né? Não devemos nos deixar influenciar pela filosofia mundana que apregou a emancipação feminina, movimento feminista, amados, que em seu bojo visa afastar a mulher dos propósitos do Senhor. Por outro lado, o termo adjuntora não tem o sentido de escrava, mas de auxiliadora e cooperadora. Aleluia, nas conquistas. Os relacionamentos estarão fadados ao fracasso quando estabelecidos sob as entes da dominação. Quando o homem quer dominar, a mulher não aceita. Quando a mulher quer dominar, o homem não aceita. Cada um no seu quadrado. O movimento feminista que vem hoje, vem batendo em cima disso, né? Hoje nós temos mulheres juízas, promotoras. Eu tenho aqui, irmãos. Ronaldo, isso é pecado de jeito nenhum. Pode estudar, pode ser alguém. Está provado aí, mulheres de Deus, né? Só quando ela entrar na sua casa, ela tem que tirar a capa preta, como gosta de dizer, né? De juíza, estou falando de uma juíza, dando exemplo de uma juíza. Ela tem que ser auxiliadora, ela tem que ser varoa, esposa, ela tem que ser mãe, ela tem que buscar a presença de Deus. Quando ela faz isso, né? Ela deixa lá fora os seus atributos, porque ela, se minha esposa, por exemplo, fosse juíza, hoje ela ganharia 100 vezes mais do que eu, né? Mas se ela entrar aqui, ela respeitar a Bíblia, vai dar tudo certo. Por que dá o choque? Porque às vezes, quando ela choca, entendeu? Ela quer trazer o seu poderio lá de dentro para dentro da sua casa. Aí fere a Bíblia. A Bíblia diz que não é assim. Ela é varoa, ela é auxiliadora. Bom, mas isso traz um choque, traz. Mas se você entender a palavra de Deus, à luz das Escrituras, vai dar tudo certo. Né? Amém? Então o movimento feminista tem isso. O exemplo que eu gosto de dar, eu vi um testemunho uma vez de uma juíza, né? E de uma advogada, onde as duas frustraram no relacionamento e começou a se encontrar, né? Num barzinho, né? E ali entenderam que não precisava mais de casamento, né? Não precisava mais do casamento do homem. E as duas se uniu, se casaram, né? Irmão, não é homofobia, irmão. É realidade, eu tenho que pregar a Bíblia. A Bíblia está dizendo que o casamento ele é monogâmio, né? O casamento ele é entre um homem e uma mulher. É espécie, não é esse casamento de espécie, entendeu? Um homem e uma mulher, né? E aí feriram o padrão bíblico. Mas como está escrito na palavra, eu acabei de ler para vocês, quem julga a Deus, Hebreus 13.4, né? A gente tem que orar para que as pessoas entendam a palavra de Deus e que seu relacionamento seja abençoado dentro do propósito divino. Amém? Como se fosse a tua outra metade.
Essa expressão aponta para a capacidade criativa e racional da mulher. Olha aí que eu estava falando. Ó. Para auxiliar, é preciso antes ser dotada de competência intelectiva. A versão árabe diz que lhe seja idônea, uma pessoa idônea está apta a desempenhar cargos, a realizar obras. Significa dizer que a mulher, em sua natureza constitutiva, assemelha-se ao homem no que se refere à capacidade produtiva. Pode ser juíza, promotora, pode ser empresária. Aleluia. Pode ser ela é inteligente. Ela não nasceu para ficar só dentro de casa. Não. Mas ela tem que fazer o papel de varoa dentro de casa. Né? Ela tem que entender isso. Desde que ela não pode ferir a Bíblia. Pode ser inteligente, tirar sua carteira de motorista, pode dirigir. Quantos temos aí, né, irmãos? Só que às vezes esquecemos. Deus deu capacidade para vocês, varoa. E vocês estão desempenhando o papel. Mas você fere o padrão bíblico. Cuidado. Deus vai julgar. Hebreus 13:4. Ele vai vir julgar. E aí, se você não estiver de acordo com a Bíblia, Ele é Senhor. Mas Ele vai servir na terra como juiz ainda. Amém? 2. Formação da família mediante o casamento. A palavra casamento deriva do termo casa, apontando para os seguintes conceitos: terreno com uma habitação instalada, instrumento de casar, pessoas que decidiram unir-se para viver na mesma casa. O casamento enquanto rito de passagem, legítima união sexual entre um homem e uma mulher, olha aí, ó, consolidando assim a instituição família. E aí, Deus fez a mulher Eva para viver com o homem Adão, dando origem assim à primeira família da terra. A partir dessa união, identificamos o tecido constitutivo e as características fundamentais de todos os lares formados segundo o padrão divino. Quem casa, quer casa. Você, garoto, você, varão, varoa, sou pretendente. Você que não casou ainda está em tempo. Deus é fiel demais, irmãos. Une-se, volta para a Bíblia, né? Completa-se. Sai da solidão, né? Entenda que não é autossuficiente. Une vocês dois. Você que não tem sua casa. Hoje os jovens querem casar. E aqui eu dou um exemplo de uma psicóloga que é da Igreja Batista, se não me engano, do estado de São Paulo. Atendeu um casal, jovens, dos seus 18 a 20 anos, pouca idade. E eles falaram: viemos aqui, doutora, para aprender algo com a senhora. A gente vai casar junto. Vai. Vamos morar onde? Com meu pai. O varão falou: mas qual a renda de vocês? A minha mesada, irmãos. Quem casa quer casa. A gente sabemos aí, se perguntar aí, todos sabem a dificuldade que é quem casa com a mesma, que mora com a sogra ou com o sogro. Isso não é padrão divino. Então, varão, ore, trabalhe, une, conheça, identifique e compreende quem é sua esposa. Que aí sim você vai estar atendendo a Bíblia. É ruim. Como que a gente casa não tem estrutura? Pensa bem nisso. Você vai trazer consequência para vocês. E tem um pastor que eu gosto muito, o Cláudio Duarte, fala: quer casar com uma mulher que tem filho já? Case, só é mais caro. Eu casei, irmãos. E uma benção, meus filhos, amém. Mas isso, quer casar com um homem que não tem, que já tem outra família? É mais caro. Olha para a Bíblia. Olha para as escrituras sagradas, né? Então definiu o termo casamento. Quem casa quer casa. O exemplo do primeiro casal. E aí nas características fala aqui, ó: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. A expressão não indica hermafroditismo, ao contrário, expõe tanto uma identificação interna, sentimentos, alma, quanto externa. Anatomia favorável à união entre o homem e a mulher. Adão recebeu uma companheira da mesma espécie. Adão não recebeu uma girafa, irmão. Adão não recebeu um animal. A companheira dele é a mesma espécie, dotada de sentimento, comportamentos, né, defeitos, né, igual ele também era. Nós também temos defeitos, né? Podendo comunicar-se com ela em todos os sentidos. Eu não sei se nessa manhã você está muito tempo sem conversar com o seu esposo, com a sua esposa. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, está te direcionando essa palavra nessa manhã. Olha para o Senhor Jesus, olha para a mensagem da cruz, o sofrimento que ele sofreu para me abençoar e abençoar você. Concede diante da sua esposa. A proposta é o desfrute de profunda comunhão, né? Busque a plenitude do Espírito Santo, a presença. Se você não dá conta, não dê conta, ore. Paga um preço, jejum, né? Jejum, busca, consagra a sua vida para Deus abençoar o seu lar. O lar que Deus não está,
Quem está é o inimigo. Infelizmente, amados. O inimigo vem matar, roubar e destruir. Ele coloca coisas na sua cabeça, né? Então não deixe a sua mulher... Ah, meu irmão, eu já fiz tanta coisa. O meu varão é assim. Entenda, ore. A oração tem poder. Tudo muda quando Jesus está no barco. Amém? Pode o mar estar, a forma que for. Ele vem sobre as águas, entra no seu barco, cessa o vento e faz a mudança na sua vida. 2. Essa será chamada varoa, portanto do varão foi tomada. Há um trocadilho do hebraico. Isa, varoa, deriva de varão. Logo varoa significa homem. Ela ou tomada do homem. De fato, ambos um só corpo. É juntos, amados. Na prática, quando ofende o outro, na verdade, ofende a si mesmo. Efésios 5:28. Se é osso dos meus ossos, carne da minha carne, eu bati aqui nela. Doeu em mim. A Bíblia diz isso. Deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher. Após o casamento, o casal deve assumir a responsabilidade da vida. 2. Buscar a Deus a fim de construir uma história comum. Vale a máxima popular: quem casa quer casa. Isso é para a sogra, para o sogro, que interfere no casamento. Cuidado. Deixa seus filhos andar, né? Por isso que a gente, às vezes, como pai, como mãe, preocupa que os filhos não estão na posição de construir uma família, porque sabe que vai sofrer. Quer que eles estudem, espera o tempo certo, busque na palavra de Deus, busque uma auto-independência, né? Mas não é autossuficiência, é dependência, um serviço, algo que não venha sofrer. Nós não queremos que nossos filhos só passem o que a gente passa. Eu sei, sogra, eu sei. Mas aqui a Bíblia dizendo que se respeitar esse princípio aqui é um caminho de Jesus, irmão. Se pisarmos no pisar dele, a coisa vai funcionar como está aqui. Característica do primeiro casamento. Faz necessário, portanto, sobretudo nos dias atuais, é reafirmar os princípios bíblicos. Existem diversos tipos de uniões, mas segundo a palavra de Deus, uma família propriamente dita possui algumas características essenciais. O padrão da monogamia. O casamento é único, monogâmio, né? Monogamia. Apenas uma mulher foi criada ao homem. Essa realidade ressalta o fato que a monogamia, né, é o padrão divino para o casamento. Então é a sua mulher só. Olha o que é isso, eu casei a segunda vez. Amém, irmão. Quem sou eu? Jesus disse lá para os discípulos, né? Os fariseus questionou, mas e o divórcio, Jesus? Ele falou, como era no princípio? Né? Como era no princípio? Então ele questiona. Ele não é a favor do divórcio. Moisés deu. E quem deu? Quem foi divorciado, irmão? Como está a situação? Deus vai julgar. Eu creio, à luz das Escrituras, Jesus não falou que eles não vão ser salvos, não é salvação. Mas fala das consequências. Sabemos que um segundo casamento tem consequências, amados. Não precisa muito longe não, a gente sabemos disso, né? E aqui o padrão divino é esse. Mas há pessoas na Bíblia, irmão Ronaldo. Se você for na Bíblia lá, por exemplo, você vai ver Salomão, Lameque, a revista fala Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro bígamo citado na Bíblia, tem mais de uma mulher, né? Davi e Salomão, cada um a seu tempo, praticaram poligamia, que é o contrário de monogamia. Poligamia é quem tem 2, 3 mulheres. Ei, Deus não quer isso, né? Deus não quer isso, né? O padrão divino é o monogâmio, é um cônjuge só, né? E eu tenho uma experiência muito grande, por mais que as barreiras difíceis. Minha mãe faleceu em 2003, César Mota, que está aí, irmão César. Quero agradecer ao Pedro. Deus abençoe, Pedro, sua vida. A irmã Osélia, que está aí. Alguns conheceram minha mãe. Foram 53 anos de casado. Ela foi para Jesus e deixou uma história para mim. Eu posso até copiar de forma errada, né? Até criei, quase copiei, mas Deus foi fiel comigo e me restaurou, né? O padrão da heterossexualidade. O primeiro casamento deu-se entre pessoas de sexo diferente. Hétero, mais sexualidade. Isso é, entre um homem e uma mulher. Isso possibilitou a perpetuação da espécie humana. O casamento heterossexual é tão perfeito que a própria anatomia humana, à luz da ciência, se complementa da união. É entre um homem e uma mulher. O casamento, o padrão divino é esse. Não tem essa. O padrão da indissolubilidade. Ele é heterossexualidade. O padrão da indissolubilidade, ele é indissolúvel. O casamento não é para acabar, é para até o fim da vida. Isso é o padrão divino que Deus quis, né? Então Jesus, aprofundando as palavras de Adão, disse: deixará o homem pai e mãe e unirá sua mulher. O que Deus juntou não separa o homem. Mateus 19:5. Isso nos permite afirmar que o divórcio não reflete a perfeita vontade de Deus para os homens e mulheres unidos pelo casamento.
Trataremos desse assunto com a maior profundidade na lição 8, amado. Então não perca. Se estivermos aqui, vamos estar transmitindo. Se não for na Igreja de Cristo, todo domingo às 9 horas, a gente está tratando sobre isso aí. Conclusão. A família tem a origem em Deus. Foi Ele, o Senhor, quem definiu o padrão para o seu estabelecimento, visando ao sucesso do casal e de seus descendentes. O inimigo de nossas almas luta incansavelmente para destruir essa instituição. Devemos, portanto, como Igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade, declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Atividade para reflexão, finalizando a primeira lição. Quais são as principais características do casamento de acordo com o livro de Gênesis? A resposta é simples: monogamia, uma só mulher; heterossexualidade, entre um homem e uma mulher; indissolubilidade, nunca acabado, para sempre. Amém? E que Deus abençoe. E eu sei que quando eu falei da questão do divórcio, irmão, ficou uma lacuna. E lá na igreja a gente tinha pessoas que encontravam em segundo, terceiro casamento. Terceiro não sei, segundo. Eu quero te dizer: ei, não há pecado que o sangue de Jesus não cobre na cruz do Calvário. Modo eu pequei, não sei. As consequências do casamento. A Bíblia está ensinando como é o padrão divino, como a Bíblia nos ensina, para nós passarmos de filho para filho. Mas tem um casamento abençoado. Quem abençoou foi Deus. Por mais que Deus não quis assim. E Jesus, quando falou para aqueles fariseus, os discípulos ouvindo, Moisés deu carta de divórcio. E quem? A Bíblia não fala que essas pessoas que receberam carta de divórcio eram infelizes. Com certeza deve ter consequência. E olhamos para a Bíblia, sabe, de segundo filho, como que é. Então, Deus tem um propósito com isso. Então você que está me ouvindo aí, fica triste, mas está falando de que está me ferindo. Não. Aqui na revista vai ensinar: levantou Paulo, Moisés e Jesus, os três maiores homens da Bíblia, o maior de todos, o maior pregador, que é Jesus, para ensinar na lição 8 sobre divórcio. Você vai aprender, fica tranquilo. Pega a mensagem da cruz, do arrebatamento e da salvação. Que Deus vai te abençoar, amém? Eu quero agora passar para outra segunda: ideologia de gênero e deconstrução da família. O que a ideologia de gênero trouxe no século 21? O texto bíblico é Gênesis 6:1-7. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naquelas dias gigantes na terra, também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaram sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Misericórdia. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Essa era a nação que nós tínhamos. Esse era o povo que foi criado, que Deus criou. E o Espírito Santo ficava com o povo, irmão. Deus entendeu que não poderia ficar, porque nós, os homens daquela época, entristecia Deus, fazia Deus ficar triste com a presença do Espírito Santo. Por isso ele foi tirado da terra. E foi de Gênesis até a Malaquias. Abre uma lacuna, toda a Bíblia se abre no meio. Tem muitas, a minha mesmo tem uma página em branco. E aí aconteceu que Jesus enviou João Batista para abrir o caminho para Jesus. Deus enviou João Batista. E aí nós devemos ter esse conceito. E aí o Espírito Santo passou a habitar em mim, a você. Por isso que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Viu a epidemia, irmão? Aonde está vindo mal? Pelo corpo, pelo tato. Mas seu corpo é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver em nós verdadeiramente, Jesus fala que se você estiver em mim, na minha palavra, eu os livrarei. Vocês serão livres. O Filho do Homem, a palavra de Deus, vos libertará de verdade. Então, se meu corpo é templo do Espírito Santo, não tem como doença vir. Não tem como doença habitar em mim. Porque o Espírito Santo é Deus. E onde ele está, o mal tem que sair. Ele é luz, as trevas vazam. Amém?
Então, o conceito consiste numa ideia de que os seres humanos nascem iguais, sem definição do sexo masculino e feminino. Um produto histórico-cultural desenvolvido tacidamente, implícito, submetido pela sociedade. Olha o conceito de ideologia de gênero. O texto áureo é como aconteceu no dia de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Lucas 17, 26. Né? Objetivos, 3 objetivos: compreender, conhecer e refutar. Aqui já é um pouco diferente. Compreender, né, as relações existentes entre as pós-modernidade e o relativismo comportamental. Reconhecer a gênese da ideologia de gênero, conhecer o que é essa gênese da ideologia de gênero, né? O que isso quer, o que está por trás disso, né? Refutar a ideologia de gênero com base nas ciências, bem como nas escrituras. Não aprovar. O papel da igreja é reputar, é reprovar, não aceitar a ideologia de gênero dentro do povo de Deus. Isso é bem claro, né? E aqui vem, ela fala que a Bíblia nos ensina que nos últimos dias serão difíceis. Mateus 24, 12. Olha aí, irmão. Olha a palavra que nós estávamos lendo isso aqui. Tem uns domingos atrás na igreja de Cristo. Deus já estava falando. Segundo a parábola das 10 virgens, o esposo chegará à meia-noite. Mateus 25, 6. Irmão, amados, varão, varoa, filhos, presta bem atenção. Quem sabe pode ser essa meia-noite. Ou seja, em um período de escassez, luz e difícil percepção da realidade. Nós estamos trancados, não sabe o que está acontecendo aí fora. Paulo, em referência aos enormes desafios que a igreja enfrentaria antes da volta de Cristo, alertou ao jovem Timóteo sobre os tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3:1. Jesus, na parábola do juízo iníquo, deixou-nos uma indagação. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18:8. Tem fé aí em sua casa? Tem fé, varão? Tem fé, varoa? Como a igreja é exortada a guardar vigilante a volta de Cristo, ou seja, para o agora, a sensação é de estarmos vivendo todos os dias como se fossem eles os últimos. No tempo presente, observa-se uma clara e forte perseguição ideológica aos valores judaicos cristãos, os quais têm sido atacados com veemência, a ponto de os evangélicos serem taxados pejorativamente de fundamentalistas, retrógrafos, ultrapassados e intolerantes. É aqui assim que nos chama aí fora, né? Isso ocorre em razão da difusão da ideologia, em razão da difusão do ideário da filosofia pós-moderna, que criou um ambiente hostil à mensagem do Evangelho. 1 Timóteo 4:1-5, a Bíblia fala da pós-modernidade, aliado ao pensamento pós-moderno, termos de ideologia de gênero, que visa, em função do seu viés político doutrinário, desconstruir a família tradicional e promover uma revolução social. A igreja deve aceitar e silenciar diante disso? Obviamente que não. Nesses últimos dias, a igreja de Cristo não pode se calar. É preciso marcar posição, imperativo, pregar a tempo e fora de tempo. O que estamos fazendo aqui, irmão? A rede social dá uma oportunidade, vamos pregar, vamos falar de Deus. 2 Timóteo 4:2, pois ela, a igreja, é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3:15. A igreja é a instituição colocada nessa terra, assegurada na Constituição Federal, como um país livre, né? País laico, fala. E por Deus, a coluna, a igreja de Cristo, que é do nosso ministério em nome de Igreja de Cristo, a coluna. Você que tem que pregar tempo fora de tempo, você tem que ensinar tempo fora de tempo. Você não pode aceitar a situação que está aí. Nós estamos passando isso aí, irmãos. Não é culpa de ninguém, porque as escrituras nos afirmam isso. Mas às vezes estamos fracos, a nossa fraqueza é culpa nossa mesmo, de não marcar território. A pós-modernidade e o relativismo comportamental, né? Ele traz aqui para nós o teor ideológico, né? Crença desmerecida no poder da ciência, fruto do iluminismo, facilitador da locomoção, o avião, por exemplo, a modernidade, depois o desenvolvimento em relação aos pressupostos da modernidade, bem como a reprovação, levou à descrença em fundamentos e certezas absolutas em meras narrativas normativas. O discurso unívoco deu lugar à pluralidade de narrativas, as identidades fluídas e
as redes sociais fragmentadas, a liberdade calcada no valor da ciência e nas leis fixas não aconteceu. Em seu lugar, passou-se a enfatizar as tendências de moda e de consumo. A partir de então, princípios como multiplicidade, subjetividade e multiculturalismo ganharam força. Eu quero te dizer que a pós-modernidade, irmão, quando ela traz algumas características com a gente, quando vem a queda do muro de Berlim, a criação do avião, quando criou-se o avião, irmãos, ele virou um meio de locomoção. Você sai daqui, vai lá em Bergamo, que está passando aquela dificuldade. Quem sabe pega um avião aqui agora, se puder, você vai ver seu ente querido está doente lá, se pudesse. Tão rápida é a pós-modernidade. Ela trouxe características importantíssimas, bênção para nós. Mas quando pegamos um avião e jogamos ele num prédio como arma de guerra, ela também é consequência. Ronaldo, mas o que você quer dizer com isso? Quer dizer que nós devemos analisar o que é bênção, o que é maldição. Quando pegamos um drone e tiramos uma foto de uma propriedade rural, né, fazemos ali o georreferenciamento, facilitou tudo. Mas quando eu pego um drone, aperto um botão e destruo uma cidade e vidas inocentes morrem, devemos diferenciar o que é santo, o que não é. Amém? Então, a pós-modernidade, suas características, qual que é? A valorização da vontade individual. A pós-modernidade fala que é eu o que eu quero, não é o que o bispo, uma rabispa quer, não é o que o meu pastor quer, não é o que minha varoa quer, não aceito, mulher, eu que mando. Essa é a característica principal da pós-modernidade. A valorização individual, eu faço o que eu quero, o que é bom para mim. Ei, não é padrão divino. 2. Caminho sobre as águas. Caminho sobre as águas aqui, trazendo para a Bíblia, né? É caminhar em Jesus. Jesus veio sobre as águas, Pedro até foi, mas afundou. Eu gosto de dizer isso, que Pedro fala que tem duas pessoas que andam sobre as águas. É o meio de discípulos, é uma coisa minha. Estava falando com o pastor Paulo essa semana. Pedro capaz falou assim: eu andei sobre as águas. Mas você afundou, mas eu andei. Só tem dois homens, o mestre e eu. Amém? Caminhar sobre as águas é estar em Jesus. É a segurança em Jesus. A pós-modernidade fala que não, que isso não tem nada a ver, né? Que esses valores moral, cristão, isso não tem nada a ver. 3, a brevidade das coisas. Pós-modernidade, amados, é tudo descartável. O casamento, relação entre homem e mulher, né? Amizade, cristão. A igreja me encontraria, eu vou para outra, né? 4, multiculturalismo. A globalização aproximou culturas. Olha o coronavírus aí, né? Esse multiculturalismo que é várias nações, várias línguas, em um só lugar, onde uma predomina. Nós estamos em Barra do Garça hoje um pastor peruano, amém, Willis Gonzalez? Mas é bênção, irmão, né? Nós estamos hoje, agora domingo passado, nossa festa, tinha um pastor do Congo. Então a pós-modernidade permitiu isso. Mas tem as coisas boas e as coisas ruins. Se eles vierem com a cultura deles dentro da nossa cultura aqui no Brasil e colocar, ter dificuldade. E se for fugir dos padrões cristãos, bíblicos, pior ainda. Nós devemos refutar, não aceitar. Mas eles são bênção, né? A gente conhece aí, né? Então, a pós-modernidade e suas consequências. As consequências, não existem padrões comportamentais ou referências que norteiam o modo de vida das pessoas. Elas vivem de acordo com seus próprios valores, né? Paulo falou que alguns, por rejeitar o amor à verdade, seriam envolvidos pelo engano. 2 Timóteo 2, 10, 12, né? Então Paulo falou disso. Vai enganar muita gente. Então a ideologia de gênero encontrou um solo fértil cultivado pela filosofia pós-moderna. Tal contexto, junto ao espírito militante de seus defensores, por conta do viés político, favorece a difusão desse pensamento satânico, desafiando as famílias. Irmão Karl Marx, né, que é a filosofia marxista, entendeu? Ele era um cara, eu fui estudar sobre ele, irmão. Ele morava de favor, era sustentado por pessoas, ele não tinha nenhum pensamento baseado na Bíblia, ele não tomava banho, ele não tinha higiene. A filosofia era essa, aliás, a vida dele era essa. Então as pessoas que vêm com essa ideologia, irmão, ela vem trazendo o pensamento marxista sobre ela, entendeu? Ela vem trazendo a família patriarcal. Para eles,
o que foi construído por Deus, pelos nossos reis. Irmãos, pessoas da antiguidade, lá na Mesopotâmia antiga, o casamento era sério, a união era séria. Por mais que nos rituais deles, sem Deus, sofrendo, né, o paganismo, né, não conhecendo a palavra de Deus, mas eles respeitavam. Esse Karl Marx aqui, esse marxista aqui, e essas filósofas, essas ativistas, que não vivem no seu país, vivem em outros países e lá de outros países, irmão. Elas vêm destruindo. Essa ideologia de gênero, ela não é brincadeira. Ela vem para desconstituir a família, né? A revolução sexual e a emancipação feminina, né? Já falamos sobre isso, destituindo a ideia do casamento, né? Acabando com o que foi construído, né? Karl Marx acreditava que a única maneira de transformar a dura realidade social seria tornando o meio de produção um bem comum. Somente uma revolução alcançaria tamanho êxito. Ele entendia que esse casamento que Deus deixou aí na Bíblia, que a Bíblia deixou, isso dá um poder do homem sobre a mulher. Então ele ativou, irmão, ele incentivou uma revolução feminista, para que a mulher tomasse o direito. Não está diferente hoje, irmãos. Ele acha que só assim, que isso aí foi ideia, foi aluguel das civilizações antigas para segurar o patrimônio. Ele mexeu no dinheiro, e através do dinheiro é que muda a sua história. É através da moeda. Eu costumo falar para o bispo ontem, a moeda e a mulher, a sexualidade, muda o ser humano. Então revista-se em Jesus, do Espírito Santo. Se tem fraqueza nessa área, procura a Deus, né? Então, exatamente, César, quero agradecer ao César. Na pós-modernidade até Deus é descartado. Exatamente, meu irmão, né? Irmão Mauro aí, amém, glória a Deus, não acompanhando. Não é assim? Deus foi descartado, né? E eu vendo aqui, conversando com a minha esposa ontem, o que fizeram em São Paulo. A própria Gaviões da Fiel, que é o time de futebol que a gente torce, César. Mas independente disso, é outra realidade. Colocando Jesus destruído. Por um lado, mostrou para os cristãos que tem que levantar, né? A gente às vezes apoia, a gente está errado. Isso é a pós-modernidade, irmão. O que fizeram de frente à igreja, né? A parada gay. O que fizeram agora nos carnavais, ferindo a Bíblia. Isso é um processo, irmão. Jesus está voltando. Paulo falou aqui, ó, né? Ele falou que o amor até dos escolhidos se esfriariam, né? Então, eu quero ler aqui com vocês. Por interesses comuns, a ideologia de gênero misturou-se às causas do movimento feminista. Olha, escuta essa. Na 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995, na China, tá na revista aqui, ó, a palavra gênero, com o sentido de relações entre homens e mulheres com base em papéis socialmente definidos, passou a fazer parte de documentos oficiais nessa conferência. Os países significatórios da ONU, como o Brasil, assumiriam o compromisso de incorporar a perspectiva de gênero em toda escola, em toda empresa, em toda família, em todo programa público e privado, em todos os níveis. Cristianismo, há uma distinção em Deus, não é o mundo. Deus criou o mundo, irmão. Deus criou o mundo, não foi o mundo que criou Deus. O que eles queriam colocar para nós? Olha a situação para vocês verem. Nas palavras de Judith Butler, que eu nem sei falar esse nome, em reverência aos pensamentos de Simone de Beauvoir, mulher não nasce mulher, torna-se mulher. Então eles veio de constituir isso. Lá já queria colocar que a criança na nossa escola poderia usar o banheiro que ela quisesse, ela que definia a sua sexualidade. Ei, eu quero te dizer, isso é satânico, isso não é de Deus. Mas, e pior que entrou no Brasil, né? A gente vê aqui o próprio STF, né? Eu fui perguntado pelo irmão Totoni na escola bíblica, eu não sabia, ainda fiz um levantamento, né? Sobre o casamento, a igreja é obrigada a fazer o casamento homossexual? Não. A igreja não é obrigado, mas os cartórios sim. Os cartórios de família é obrigado sim. A lei brasileira obriga os cartórios, mas não obriga, graças a Deus, a igreja a fazer isso. Porque a Constituição nos assegura que somos um país livres, né? Que é a mesma coisa, livres para cultuar as suas crenças. O pastor é que estrutura a igreja, o pastor é que determina como que é a forma que é. Ele não está obrigado por enquanto, mas Jesus está voltando.
bispo, bispa, pastores, fica firme na oração nesse momento. Jesus está voltando. Não vai precisar disso. Eu creio no arrebatamento da igreja. Agora aqueles que ficarem, vai ter dificuldade. Aqueles que ficarem ter dificuldade. Mas a lei brasileira não obriga a igreja, as igrejas eclesiásticas, a religião a fazer, ainda não. Graças a Deus. Estude, irmão, na pós-modernidade, quem tem sua revista. Então, a conclusão, eu quero finalizar. Nesta lição, focalizamos assuntos de cunho filosófico, social, os quais se constituem em um dos maiores desafios da igreja do século XXI. A igreja opõe-se de forma veemente ao espírito pós-moderno, contrário ao inegociáveis princípios cristãos. Somos favoráveis, sim, ao direito das mulheres e à equidade em todos os aspectos. Tá vendo, irmão? Pois sabemos que é absolutamente possível dons e aspectos, pois sabemos que é absolutamente possível comprometer-se com igualdade entre os sexos, sem negar suas diferenças e a importância da família. Que Deus nos abençoe. Atividade para reflexão, né? Antes disso eu quero falar para você, varoa, varão, você que é distante do seu marido, você que tem uma vida financeira separada dentro de casa, não quer dizer que você copiar a mim, eu e minha esposa, não. Nós colocamos aqui, irmão, 2 cumbucas. Eu gosto de falar na minha língua mesmo. Amém? Para fazer igual o Neto, né? Que é igual o erro português aí, mas olha para Jesus. Você põe aqui as dívidas e os créditos. Mistura. Porque a questão financeira, quando você divide ela, você divide as demais coisas. Une-se. Se ela é varoa, se ela é carne da sua carne, se é a sua outra metade, ela pode sim ser, a revista está falando, se completar, ser igual. Olha na sua casa, tem muito lado que você está errando, varoa, varão, detalhinho que tem afastado Deus da sua presença, tem colocado o diabo, tem entrado, brechas tem deixado, né? Que Deus nos abençoe. Atividade para reflexão. Cite 3 características da pós-modernidade. Valorização da vontade individual, o multiculturalismo e a valorização do relativismo. Eu agradeço a Deus por a oportunidade. Medite nessa palavra. Logo, logo voltaremos. No nome de Jesus. Deus abençoe. Quero orar finalizando a você. Pai Santo, Deus querido. Deus, obrigado por essa oportunidade nesse momento. Pai, abençoa os lares que foram ouvir essa palavra. Que ela venha fluir, meu Deus, como luz para os pés, caminho para os varões, para as varoas, para os filhos, ó Pai. Estamos trancados dentro de casa, mas mesmo assim não deixamos de te adorar e te buscar, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, aleluia. Cobre essa família, papai, que precisa de um socorro. Esse varão, essa varoa que estão, quem sabe, dormindo separado, Pai, virado as costas. Eu venho nesta manhã como profeta do Senhor, abençoar essa casa, Pai, no nome de Jesus, repreender todo o espírito da divisão, todo o espírito maligno da ignorância, papai, que eles venham voltar para a tua palavra e entender. Abençoa esses filhos, abençoa essas filhas, Pai, traz a santidade sobre essa casa, reverte com a presença do Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo, o mal tem que sair. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço perdão pelos meus pecados, confesso os meus pecados e te digo, nos proteja, Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima vez, no nome de Jesus.